A princípio pretendia anular o trecho entre a cidade de São Paulo e Três Lagoas, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, justamente porque já conhecia o trajeto devido às minhas 2 viagens de bicicleta pelo Rio Tietê. Pensei em pegar um ônibus de São Paulo a Três Lagoas, mas sinceramente fiquei com dó de gastar R$100 só com a passagem, ainda mais sabendo que com esse dinheiro eu poderia pedalar uns 10 dias. Depois eu explico a mágica. E havia outro problema, ainda precisava comprar alguns equipamentos essenciais para a viagem, como uma bomba reserva, tripé de máquina fotográfica, remendos e algumas ferramentas. Eram vários pequenos acessórios que, por sua falta, poderia ficar na mão, acessórios esses que teria muita dificuldade de achar conforme me afastasse dos grandes centros. Outra possibilidade seria percorrer os 700 km entre São Paulo e Três Lagoas em 4 dias. Nesse caso, pensaria só em socar a bota. Faria o trajeto por autoestrada, sem muita preocupação em registrar o trajeto, olhando apenas para a roda. É assim que os ciclistas se referem quando a preocupação em chegar é tanta que nem nos importamos com as belezas do trajeto. Mas se eu fizesse isso, perderia uma excelente oportunidade de aproveitar os benefícios que a atual tecnologia poderia me proporcionar, algo que fez muita falta nas viagens anteriores. Na época da minha primeira viagem pelo Rio Tietê, mal havia celular. O máximo de tecnologia de comunicação disponível na época era um pager. Celular era artigo de luxo. Os primeiros aparelhos que surgiram custavam o preço de um carro, verdadeiros tijolos que mal faziam ligações, quanto mais receber mensagens. Para isso, o que havia de mais moderno e popular era o pager, também chamado de bip. Vou explicar porque a maioria das pessoas que nasceram depois da década de 90 não tem a menor noção do que era esse aparelho. O pager é um aparelho com um pequeno visor que emitia sinais sempre que ele recebe mensagens, por isso o apelido de bip. Para mandar uma mensagem para alguém via pager, você tinha que ligar para uma central, passar um código do pager e falar sua mensagem. Uma atendente digitava e encaminhava ao dono do aparelho via ondas de rádio. O problema é que ele só funcionava na região da Grande São Paulo. Bastou me afastar 50 km da capital para ele virar um peso morto. Para tirar fotos, tínhamos as máquinas analógicas, com filmes de rolo com 36 poses. Levávamos 10 filmes cada e, além do trabalho de ter que trocar o rolo, corríamos o risco de queimar todo o filme ao abrir a máquina acidentalmente. E só conseguimos conferir as fotos depois de reveladas. Imaginem como é tirar uma foto maravilhosa e semanas depois descobrir que ficou uma porcaria. Isso acontecia com 60% das fotos. Uma época que não tenho saudades. Se não sabe o que é uma máquina analógica, dá uma pesquisada aí no seu tablet ou celular. Só assim para entender por que a fotografia era algo pouco acessível. Já em 2004, a internet estava começando a bombar e tentei inovar. Meu objetivo era atualizar diariamente meu site, o Ciclo BR, com fotos e relatos, algo que raros aventureiros faziam. Levei uma câmera fotográfica digital com cartão de 64 MB e um ThinkPad, notebook da IBM, que na época já era bem fraquinho. Mas e para conectar? Wireless? Piada, né? Eu usava conexão de escada, quase igual os filmes Matrix. Até consegui atualizar meu site algumas vezes, embora só a aventura para conseguir uma conexão já dava um livro. Em 2010 a situação era muito diferente. Possuía um moderno smartphone com internet 3G e comprei uma câmera digital de 14 megapixels, com 8 GB de memória. Como meu celular tinha um teclado slider, abri mão do notebook. Baixei um app do WordPress e assim poderia publicar meus posts quase que diariamente. Para isso, só precisava passar em algum local com o sinal de celular e alguns minutos para fazer o upload do post. Como o estado de São Paulo tem uma excelente cobertura de telefonia celular, consegui conexão em lugares bem remotos e, além de posts, consegui interagir via Twitter e Facebook e interagir com a galera ali mesmo, na estrada. Ainda fiquei craque com o teclado do celular e em 1 hora eu consegui escrever posts gigantes e postá-los, mesmo com fotos. Resolvi aproveitar toda essa facilidade e realizar um sonho, o de interagir com o mundo no meio da viagem, ali na estrada, algo que eu sonhava em fazer desde a primeira viagem do Tietê 14 anos antes. Sabia que o Rio Tietê tem vários balneários, quando ele deixa de ser esse esgoto que nos acostumamos em São Paulo. Por isso resolvi passar por vários dos pontos onde havia passado nas viagens anteriores, até porque ele seria uma boa opção para acampar, com belas paisagens, infraestrutura e principalmente de graça. Falando sobre o Rio Tietê, podemos dizer que ele é um rio de características únicas. A maioria dos grandes rios nascem em regiões serranas e correm para o mar. O Rio Tietê tem sua nascente na cidade de Salesópolis, a cerca de 20 km do litoral. E contrariando a lógica, ele percorre mais de 1000 km rumo ao interior do estado para desaguar no Rio Paraná. As águas do Tietê só vão
encontrar o mar milhares de quilômetros depois, desaguando na bacia do Rio da Prata, no Uruguai. Interessante realizarmos uma análise geográfica do estado de São Paulo para entender por que o Tietê corre para o interior. Toda a nossa região litorânea é praticamente dominada pelos paredões da Serra do Mar, uma cadeia de montanhas que se estende desde o estado do Espírito Santo e segue vigorosa até o norte do estado do Rio Grande do Sul, formando uma verdadeira muralha separando o litoral do Planalto Paulista. Aliás, esse era o apelido dado à Serra do Mar pelos primeiros portugueses. Inspirou até uma grande minissérie na TV brasileira com esse nome. A Serra do Mar no estado de São Paulo é uma cadeia de montanhas com altitudes variando entre 1.000 e 2.000 metros. Quis o destino que o Rio Tietê nascesse a 1.026 metros de altitude e seguisse para o oeste. O relevo do estado de São Paulo contribui para que o rio siga sentido interior. Da sua nascente até a cidade de São Paulo, o rio percorreu cerca de 1.000 quilômetros e desceu uma altitude de 800 metros. Já a sua foz no Rio Paraná, sua altitude é de 280 metros. Essa imagem, tirada do livro do Dr. Aziz, ajuda a entender um pouco do relevo de São Paulo. O Rio Tietê não é apenas famoso pela poluição que vemos quando ele passa pela capital. Ele é um rio extremamente importante para a colonização do estado de São Paulo, bem como do Brasil. Pelo seu rio, os bandeirantes desbravavam o interior atrás de ouro, madeira e escravos. Já sobre a poluição, percebi que há uma espécie de senso comum de que o Rio Tietê é totalmente poluído, e as pessoas se espantam quando digo que menos de 20% do rio tem níveis altos de poluição. O Tietê nasce na cidade de Salesópolis, a cerca de 100 km da capital do estado de São Paulo. Durante seus primeiros 50 km, ele é de uma pureza ímpar, e isso devido à baixa densidade demográfica da região. Tanto é que a cerca de 30 km da nascente, temos a barragem Ponte Nova. Essa barragem foi construída a princípio para controlar as enchentes da região de Mogi das Cruzes, mas hoje serve para abastecer com água as cidades da região e da zona leste de São Paulo. Quando o rio atinge a região de Mogi das Cruzes, começa a receber uma grande carga de esgoto não tratado das regiões metropolitanas de São Paulo, além de agrotóxicos e poluentes gerados pelas fazendas e empresas do seu entorno. A situação piora drasticamente quando ele se aproxima da cidade, principalmente quando passa a receber as águas da bacia do Cabo Sul, da região de Guarulhos, e o rio Tamanduateí, que traz todo o esgoto não tratado da região do ABC. Soma-se a isso a parte do esgoto ainda não recolhida ou tratada na cidade de São Paulo. Segundo a Sabesp, cerca de 80% do esgoto da cidade é recolhido. Um grave problema são as ligações clandestinas de esgotos residenciais e industriais que despejam esgoto e resíduos direto nas redes de águas pluviais, águas da chuva, e ainda todo o lixo que é tirado nas ruas da cidade. Diariamente, cerca de 2 toneladas de lixo chegam ao Rio Tietê, resultado direto da atitude porca de muitos cidadãos que jogam lixo nas ruas. Aqui quero fazer um adendo. Claro que a gente tem que falar do cidadão que simplesmente joga lixo na rua, seja papel de bala, latinha. Já vi gente dizendo que joga latinha no chão para dar emprego pro catador de latinha. Mas o que nunca existiu, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, foi uma política pública sobre o lixo. Não entendo porque ainda hoje a gente não separa o lixo em casa, porque isso não é obrigatório. E isso pode até gerar renda pro Estado, mas fica só no discurso do ecochato até o dia que sua casa for inundada de lixo trazido pelas chuvas. Em 2004 eu conversei com uma galera que de barquinho ficava pegando as garrafas e latas boiando no Rio Tietê, perto de Santana de Parnaíba. Eles recolhiam até a passagem de um caminhão que levava esse lixo. Peguei bem na hora que o caminhão chegou e o cara me disse que as garrafas PET ele vendia para uma empresa que fazia tubos de plástico e que por semana ele recolhia pelo menos 2 toneladas de lixo que foi parar no rio. Ou seja, dá inclusive para fazer dinheiro com esse lixo. Mas os gestores que a galera acaba escolhendo não estão nem aí para isso e preferem manter tudo como está. Retomando, mas a própria geografia ajuda a limpar o Rio Tietê. A primeira ajuda é do grande desnível do rio, nos cerca de 100 km entre a cidade de São Paulo e Salto. São 300 metros de desnível, onde o rio percorre lindos cânions, formando fortes corredeiras, sem receber muitos afluentes. Essas corredeiras funcionam como um imenso liquidificador que oxigena a água e retém boa parte do lixo flutuante em suas margens. Depois que ele atinge a região de Porto Feliz, a cerca de 120 km da capital, apesar do rio ainda estar poluído, já é possível verificar a presença de vida, tanto dentro da água como em suas margens, com muitas aves se alimentando dos peixes que vivem nele. Para melhorar ainda mais a qualidade da água, ele começa a receber um grande número de afluentes com águas em melhores condições, principalmente quando ele se encontra com a bacia do rio Piracicaba. Aqui mesmo atrás de casa tem o rio Jaguari, que vai desaguar no Piracicaba e depois no Rio Tietê. Ou seja, se eu quiser entrar num barquinho, eu posso ir pelo rio até a bacia do Rio da Prata na Argentina. Não dá para considerar que o rio aqui atrás de casa é poluído, mas conversando com especialistas da Unicamp, ele é um rio pobre. Tem peixes, mas boa parte dos peixes que existiam hoje no rio não existem mais, devido à pobreza de nutrientes da sua água. Para voltar à condição de antes, seria necessário recuperar as
poucas matas ciliares, aquela vegetação que deveria ter pelo menos 30 metros para dentro da sua margem, mas para isso não dá para contar apenas com a boa vontade dos proprietários que têm suas casas nas margens dos rios. Seria necessária uma política pública que a maioria desses proprietários com certeza serão contrários. Chegando à região de Barra Bonita, existe a primeira grande usina hidrelétrica do rio Tietê, que acaba funcionando também como uma grande barreira para o lixo flutuante. Isso faz com que os turistas que visitam a cidade não consigam acreditar que o rio Tietê em Barra Bonita é o mesmo que encontramos na região metropolitana de São Paulo. Tanto é que o turismo é uma das maiores fontes de receita da cidade. Se for para Barra Bonita, não deixe de fazer um dos clássicos passeios de barcos pelas águas cristalinas do rio Tietê. Encerro aqui essa pequena introdução. Continuarei a falar mais quando o livro chegar em Barra Bonita, quando me encontrarei com o rio Tietê pela primeira vez na viagem. Uma pequena grande introdução e finalmente vamos começar a pedalar. Foram 6 vídeos de esquenta para amanhã vocês começarem a pedalar comigo. Esqueceu do like? Então vai aí, por favor, clica nesse like que é realmente muito importante. Principalmente você que não tem condições de nos ajudar com grana, dá pelo menos essa força no like. Mas se você pode ajudar com uma graninha, tem na descrição o link do Apoia-se e todos os apoiadores farão parte de um grupo do WhatsApp só com a galera que ajuda todo mês e vão rolar umas paradas exclusivas para os apoiadores. Você pode ajudar também se inscrevendo no canal, clicando na bolinha aqui, pode ajudar assistindo o vídeo de ontem, onde conto como foi a preparação meteórica, ou sendo membro, pelo menos bruto, do canal. Assim você poderá assistir agora esse vídeo aqui, do primeiro dia de pedal. Um forte abraço e até breve.